nós estamos agora enfrentando os problemas de equações e de inequações, problemas. Aqui nós estamos envolvendo os problemas mais de segundo grau, problema de máxima, mínima, altura máxima, altura mínima, nós vamos ver nessa aula. Veja aqui essa questão de número 47. Um artesão produz lembranças que vende a turistas por X reais cada uma. Com esse preço, ele sabe, por experiência, que seu lucro mensal é obtido pela expressão. Pronto. Aqui a expressão, é obtido por essa expressão. Determine em reais o preço pelo qual ele deverá vender cada lembrança para obter o maior lucro possível. Pronto. Então, veja aqui. A informação que eu tenho é que a formulazinha do lucro, LX, certo? É igual a 400, que multiplica 15 menos X, que multiplica X menos 3. Certo? X menos 3. Ele quer saber, ó, determine em reais o preço pelo qual ele deverá vender cada lembrança para ter o lucro máximo. Então, lembra, ele não quer o lucro máximo, ele não quer que você calcule o lucro máximo. Então, ele quer saber a quantidade. Quem é a quantidade? X. Então, vamos ver aqui, arrumar um pouquinho mais essa equação. Vamos usar a propriedade distributiva, deixa o 400 fora. Vamos usar esse 15 multiplica x, esse 15 multiplica menos 3. O menos x multiplica x e menos x multiplica menos 3. Então, eu vou ter 15x, essa parte primeiro, 15x, menos 45. Menos 45. Agora, menos x2, a vez do x, menos x2, mais 3x. Então, eu posso dar uma ajeitadazinha nessa equação. Deixa os 400 fora, certo? Aqui eu vou ter menos x2, mais, né? Mais, ó, menos x2, 15x mais 3x, então dá 18x, menos 45. Pronto, essa é a expressão do lucro. Trata-se logo, já deu para se notar, que trata de uma equação do segundo grau. Vamos só lembrar um detalhe. Como trata de uma equação do segundo grau, o comportamento dessa equação é esse tipo aqui. Por quê, professor? Porque o coeficiente do x2 ele é negativo. Tá certo? Então, aqui, se eu analisar, ó, o lucro aqui é 0. Se eu produzir essa quantidade, o lucro aqui é 0. O maior lucro vai acontecer aqui. Então, esse ponto aqui, nós chamamos de ponto máximo nessa figura. Ele pode ser mínimo se ele tiver o contrário. Então, ele quer, isso aqui é chamado vértice. Então, deixa eu só lembrar um pouquinho aqui, ó. Uma função quadrática, qualquer que seja ela, do tipo ax2 mais bx mais c. Esse ponto, que posso chamar de máximo ou posso chamar de mínimo, esse ponto máximo ou mínimo, esse ponto, aqui no caso ele é mínimo, e no caso aqui ele é máximo. Quem é responsável? O A positivo e aqui o A negativo. O responsável para ser máximo e mínimo é o A positivo, o A negativo. Mas não esqueça, esse ponto é chamado de vértice.
As coordenadas desse vértice é o x do vértice é menos b sobre 2a, o y do vértice menos delta sobre 4a. Um segredo. Se eu estou querendo o que está antes da igualdade, eu calculo, lembre, se eu quero calcular antes da igualdade, eu devo calcular o y do vértice. Se eu quero calcular o x, que está depois da igualdade, eu devo calcular o x do vértice. Se eu quero calcular o que tem antes da igualdade, é o y do vértice. Se eu quero calcular quem está depois da igualdade, é o x do vértice. O x do vértice menos b sobre 2a, o y do vértice menos delta sobre 4a. Pronto. O que que eu quero? Eu quero que está antes da igualdade ou após a igualdade? Eu quero o x, então está após a igualdade. Então, o x vai ser igual ao x do vértice. Então, meu x vai ser igual ao x do vértice, que é menos b sobre 2a. Então, x, que é a quantidade, menos. Quem está no papel de b? 18. 2. Quem está o papel de a? Menos 1. Então, o x que ele quer vai dar 18, menos com menos fica mais, então fica 2. Então, o meu x é igual a 9. Você deve estar me perguntando, Pacífico, por que tu não usou os 400? Porque na relação, ó, eu vou multiplicar isso aqui por 400 e multiplicar isso aqui por 400. Na hora que eu dividir, na realidade vai desaparecer quem? O 400. Então não houve necessidade, porque aqui ficaria menos 400 e aqui vezes 400. Então não altera. Esse coeficiente aqui não altera. Tá certo? Porque eu estou tratando de quem? De uma divisão. Ok? Porque esse aqui multiplica por 400, esse por 400. Então nosso amigo tem que... Ele diz, ó, determine em reais o preço pelo qual deverá vender cada lembrança para obter o maior lucro mensal possível. Então, resposta, ele deve vender a R$ 9,00. Então, o item correto da questão de número 47 é o item B. Então, nosso amigo tem que vender a R$ 9,00. Dê uma olhada, faça uma revisãozinha. Pronto, aqui eu tenho a questão de número 48. Um jogador chuta uma bola que descreve um espaço que é uma parábola dada por essa equação. Está aqui. Certo? Dada pela equação. Dizemos que a bola atinge o ponto mais alto de sua trajetória quando t for igual. Ora, a nossa equação é essa daqui. A nossa equação y é menos 3t2 mais 150t menos 288. Ora, pelo que nós estamos vendo, essa parábola, certo? Essa parábola ela vai ter esse seguinte comportamento. Pronto. Por que, Pacífico? É fácil de lhe dizer. Porque esse rapazinho aqui, ele é negativo. Como ele é negativo, a concavidade é para baixo. Esse ponto e esse, a gente chama zero da função. Então, lembrem, se o jogador que está nesse local aqui, certo? Ele está nesse local, certo? Chutando, né? Deixa eu melhorar esse jogador aqui. A gente melhora. Se esse jogador, ele está nesse local, certo? Pronto.
Ele está nesse local. Quando ele chuta essa bola, certo? Quando ela movimenta, esse espaço todinho é chamado de alcance. É o alcance. E esse rapazinho aqui, ó, é chamado de altura máxima alcançada, né, pela bola. Isso aqui é o tempo que a altura alcançou a altura máxima, em que a bola alcançou a altura máxima. O que é que nós queremos? Nessa expressão, nós queremos o que está antes da igualdade ou após a igualdade? Dizemos que a bola atinge o ponto mais alto da trajetória quando T. Então, ele quer T. Se ele quer o que está depois da igualdade, então T vai ser o nosso x do vértice, que é menos B sobre 2A. Menos, quem faz o papel de B? Isso aqui é que faz o papel de B. Isso aqui é que faz o papel de A. Então, menos, ó. Então, eu quero menos B, menos B, 150. Sobre 2, quem faz o papel de A? Menos 3. Menos B sobre 2A. E o restante? Não me interessa. Tá certo? Aqui, ó, menos com menos dá mais. Então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter 150 dividido por 6. Então, isso dá o quê? 25. Certo? Então, 25. Qual era a informação que eu queria? Ele pergunta, bem simples. Dizemos que a bola atinge o ponto mais alto. Então, ela atinge o ponto mais alto nesse ponto aqui. Ela atinge o ponto mais alto quando o nosso T foi igual a 25. Então, T igual a 25. Então, vamos lá. T igual a 25. Então, o item correto da questão é o item D. 48, questão, um jogador de chute uma bola, então a questão 48, então o item correto, D de dado, certo? Então, ver só um detalhe aqui, 47, questão 47, então questão 48. Então, eu só estava olhando a numeração das questões. Então, a questão jogador, pronto. Questão 48, item correto, D de dado. Então, vamos agora a 49. Ali é só checando a sequência. Uma fábrica de determinado componente eletrônico tem a receita financeira dada pela função. Está aqui a função da receita financeira. Pronto. E o custo de produção, isso aqui é o custo de produção que ela gasta, certo? Em que a variável x representa o número de componentes fabricados e vendidos. Se o lucro é dado pela receita financeira menos o custo de produção, o número de componentes que deve ser fabricado e vendido para que o lucro seja máximo, ó, ele quer que o lucro seja máximo. Então, o que nós temos, certo? Nós temos o seguinte, então ele tem, deixa eu ver aqui, então eu tenho o lucro, ele diz que é a receita menos o custo de produção. Essa informação eu recebi da questão, mas se ele não tivesse dado, todos nós temos que saber disso aqui. Certo? A receita é dada pela expressão 2x ao quadrado mais 20x menos 30. A receita. O custo de produção, todas isso aqui são
as informações são fornecidas, tá certo? Na questão, menos 12x mais 30. Então, vamos agora ao lucro, calcular o lucro de produção, certo? Então, abrindo parênteses, 2x ao quadrado mais 20x menos 30, menos 3x ao quadrado, menos 12x, mais 30. Por que a presença do parênteses? Por causa do menos, posso correr um risco de erro de sinais. Então, vamos eliminar os parênteses. Então, eu tenho 2x ao quadrado. Você podia até perguntar, Pacífico, essa primeira parte não havia necessidade, concordo. Não haveria necessidade, mas esse é o hábito que a gente tem que criar. Então, ó, o menos, então troca todos os sinais. Então, fica menos 3x2, menos, então fica mais 12x, menos com mais dá menos 30. Então, na realidade, o nosso lucro de produção é a seguinte equação. Ó, aqui o que eu vou ter? Ó, esse junta com esse, então fica menos x2. Não estou eliminando, não estou cancelando, estou só operando. Ó, 20x mais 12x dá mais 32x. Menos 30 com menos 30 dá menos 60. Pronto. Então, essa é a expressão, tá certo, sobre o meu lucro. A expressão do meu lucro é essa daqui. Menos x ao quadrado mais 32x, certo? Menos 60. Essa é a expressão do meu lucro. Então, vamos só colocar de volta. Então, vamos ver aqui. O meu lucro, a expressão do meu lucro é menos x2 mais 32x menos 60. Pronto. Trata-se, ó, repetindo, trata-se de uma questão com esse formato. Trata-se uma questão com esse formato. Por quê? Repetindo, porque o nosso A, ele é negativo. Agora, o que eu preciso saber é se eu devo calcular o lucro ou devo calcular o X. Lembrando, isso aqui é o lucro, pode ser máximo ou mínimo, isso aqui é a quantidade. Se o lucro é dado pela receita financeira menos o custo de produção, o número de componentes, olha o que ele pede, o número de componentes. Se ele quer o número de componentes, então ele quer quem? O valor de X. O número de componentes deve ser fabricado e vendido para que o lucro seja máximo. O lucro é máximo, mas o que ele quer saber, ele não quer saber o lucro, ele quer saber, na realidade, isso aqui. O número de componentes. Isso aqui a gente chama de quem? X do vértice. Então, o X que ele quer, na realidade, é o X do vértice, que é menos B sobre 2A. Então, o X que ele quer, menos. Quem faz o papel de B é 32. Quem faz o papel de A, menos 1. Então, menos 1. Então, o X do vértice passa a ser 32 sobre 2. Porque menos com menos fica mais. Então, X é igual a 16. Então, X é igual a 16. Voltando para a opção. Pronto. X igual a 16. O item correto é o item D de dado. D de dado. Então, 16. Então, simples. Parte de interpretação. Isso é importante nas resoluções das nossas questões. Então, nós temos aqui, pronto. Olha uma outra questão sobre exercício, sobre essa história
tá certo? De máximo e mínimo e tudo mais. Para comemorar sua formatura, ó, uma turma de alunos da Universidade de Fortaleza pretende realizar uma viagem para tal, fretar um avião com 100 lugares. A empresa locadora estipulou que cada aluno participante deverá pagar R$ 400, acrescido de um adicional de 25 por cada lugar vago. Para que esse fretamento, tá certo? A receita da empresa seja maior possível. Está aqui, ó. Receita seja maior possível. Quantos alunos deverão participar da viagem? Tá? Vamos armar a nossa questãozinha, prepará-la. Então, eu tenho, olha aqui, a minha receita vai ser, ora, se, tá certo? Então, eu vou de 100 menos x vezes 400 mais 25x. X vai representar para a gente lugares vagos. Lugares vagos. Lugares vagos. Pronto. X representa para a gente lugares vagos. Olha aqui como é. Ora, o avião não tem 100 lugares? Então, se tiver X lugares vagos, então só tem quanto lá? 100 menos X. Aí, vezes o que os alunos vão pagar. Cada um vai pagar 400 mais a quantidade de... mais R$ 25 por cada lugar vago. Então, essa é a receita da empresa. Se nós multiplicarmos, que aqui é a necessidade da multiplicação, então a receita da nossa empresa vai ser o quê? Chuveirinho. 100 vezes, então aqui eu tenho 40 mil, certo? Aí, mais 250, 2.500, 100 vezes 2.500x. Aí, agora é a vez, menos 400x, esse por esse vai dar menos 25x ao quadrado. Ajeitando a casa, que eu preciso dela bem arrumadinha, então eu vou ter menos 25x ao quadrado. Esse aqui mais esse eu posso agrupar, então vai dar mais 2.100x mais 4.000. Opa, 40 mil. É dinheiro demais. Pronto. Aqui nós temos, certo? Aqui nós temos a formulazinha da nossa receita. Caímos no mesmo problema de uma maneira geral. Lembrando que, pelo formato da nossa função, o formato é esse. Repetindo, por quê? Porque esse rapazinho é negativo. Então, essa função ela tem valor máximo. Quando é negativo, tem valor máximo. São dois elementos. Então, isso aqui, só para lembrar, isso aqui faz o papel de A, certo? Isso aqui faz o papel de B. Isso aqui faz o papel de C. Relendo a questão, há uma necessidade de ler a questão, diz assim, certo? Ele diz, para que, com esse fretamento, a receita da empresa seja a maior possível, quantos alunos deverão participar da viagem? Lembre, ele não quer saber da receita. Ele não quer saber desse rapaz. Ele quer saber a quantidade de alunos que tem que viajar. Lembre, nós estamos atrás, o X é a quantidade de lugares vagos. Então, se eu quero que está depois da igualdade, eu devo calcular
o x do vértice, que é menos b sobre quem? 2a. Menos b sobre 2a. Então, quem é que faz o papel de b? Se você olhar para a nossa expressão, quem faz o papel de b é 2100. Pronto. Quem faz o papel de b é 2100. Duas vezes. Quem faz o papel de a? Menos 25. Menos 25. Papel de b, papel de a. Então, eu posso, menos com menos, mais. Só técnica. Eu posso fazer 25 vezes 100. 25 vezes 100. 21 vezes 100. E aqui fazer 50. Então, podemos simplificar isso é técnica. Não tem... Isso aqui vai dar 2. Então, x é igual a 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Então, x é 42. Tudo bem. X é 42. Então, pronto. Eu tenho x igual a 42. Numa pressa, eu posso ir atrás dessa resposta e não encontrar esse 42 aí. Aí eu tive a sensação que eu errei a questão, mas se você tiver mais cuidado, o que é o x para nós? É o número de lugar vagos. X representa, x para nós representa o número de lugares vagos. Então, são 42 lugares vagos. O avião, ele não tinha 100 lugares, certo? 100 lugares. Se eu tirar 42, eu fico com 58. Ora, 58 representa que quantos alunos deverão participar da viagem? Então, na realidade, na viagem, 58 alunos participaram da viagem. Porque 42 lugares vagos estão lugares ocupados, tá certo? 58. Então, item correto, B de bola. Item correto, B de bola. É isso que nós queremos. O teu crescimento, a tua vontade de aprender. Isso vai fazer, isso fará, isso faz hoje a grande diferença. Vá, o sucesso te espera, ok?